tarde a todos. Hoje é 6 de abril de 2026. Estamos iniciando mais uma reunião do Espaço Democrático, dos consultores e colaboradores da Fundação, que hoje, na reunião de hoje, terão a possibilidade de dialogar com o jornalista Diogo Schelp, que é autor do livro, acabou o livro recentemente lançado, Nem Comunista, Nem Fascista. É um guia de resistência para moderados. Seja bem-vindo, Diogo, e aliás, se você puder falar um pouquinho antes do seu perfil profissional, jornalista, editor de livro e tal, e aí em seguida vamos em frente, tá bom? Tá certo. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. É uma imensa responsabilidade falar com vocês, um público tão qualificado. Seria mais correto eu ouvi-los do que o contrário. Eu sou jornalista quase 30 anos, fui editor executivo da Veja, fui redator-chefe da Isto É. Nos últimos 8 anos me dediquei bastante a comentários políticos em jornais, TV, Rádio Eldorado, TV Jovem Pan News, durante o período ali de 2020 a 2023. Também fui colunista de política no UOL, atualmente sou colunista semanal no estado de São Paulo, de política, e sou editor de economia da Veja. Fui convidado para falar sobre esse livro, e é um livro que eu lancei agora recentemente, no final de janeiro, início de fevereiro. Já está com a primeira impressão esgotada, talvez porque não se acreditou muito que isso fosse vender, como está vendendo. E o que aconteceu? Uns 2 ou 3 anos atrás, eu percebi que no mercado editorial não tinha nenhuma obra voltada para quem não se sentia identificado com os extremos ou com os polos opostos da política brasileira. A gente vê muitas obras nas livrarias que exploram as emoções dos polos, quando se fala de atualidades políticas, né? Obviamente não estou falando de obras acadêmicas, mas de obras voltadas para o público em geral. Então, seja a esquerda ou a direita explorando essas emoções à flor da pele, né? E eu achava que os moderados estavam talvez mantendo sua voz mais baixa, não participando tanto do debate público, e sentindo falta de algo que lhes desse instrumentos, repertório para participar desse debate público. Então foi por isso que eu decidi escrever o livro, e com uma pergunta, né? Os moderados são de fato prescindíveis, ou seja, descartáveis, né? Como os polos na polarização política atual costumam fazer crer. E aí eu quis pesquisar justamente tanto na história mundial e brasileira quanto na filosofia política, para entender, né, o que é um moderado e qual o papel dos moderados, que os moderados desempenharam ao longo da história, né? E também apresentar algumas ferramentas para participar do debate público. Então esse era o objetivo inicial. O título, só deixa eu ver se eu consigo falar. O título, na verdade, é uma ironia, né? Porque, obviamente, não é um livro sobre comunistas ou fascistas, nem nada disso, mas uma ironia sobre as acusações que os moderados muitas vezes recebem, né? Por muitas vezes não se identificar de forma identitária com algum dos polos, muitas vezes acusado de ser comunista quando adota uma posição e fascista quando adota outra, né? Essa coisa dos extremos de tentar empurrar qualquer coisa que esteja no meio para o polo oposto quando não há uma concordância, né? Eu não vou falar de todos os capítulos do livro, mas assim, só para vocês terem uma ideia de qual é a divisão dos capítulos. Tem uma introdução que eu apresento um diagnóstico da polarização e o papel dos moderados. Ele não é um livro sobre polarização política, a gente já tem livros sobre isso, então nessa introdução eu só pincelo ali alguns conceitos básicos em relação a isso e faço um diagnóstico, né, dessa realidade. No segundo capítulo, eu vou para a filosofia, vou lá para Aristóteles, desde os gregos, e obviamente é um livro que se propõe a questão da moderação política, não aprofunda
todo o pensamento desses pensadores, mas tenta pensar o que eles disseram, ou o que eles contribuíram para a moderação política. Então, Aristóteles, Platão, Montesquieu, Tocqueville, John Locke e assim por diante, Francis Bacon e assim por diante. Bom, o terceiro capítulo fala também, falando sobre filosofia política, eu pego os pensadores mais do século XX, que é o capítulo entre totalitarismos. No quarto capítulo eu falo de história, então eu dou exemplos de onde a moderação venceu, situações em que a moderação foi essencial para a resolução de conflitos, Estados Unidos, África do Sul, inclusive no Brasil. E no quinto capítulo eu entro um pouco mais na história brasileira, desde o tempo do Império, a formação das instituições brasileiras e a herança, né, de moderação que a gente pode encontrar desde então. O sexto capítulo traz então algo mais prático sobre como debater com radicais, então dá algumas pistas ali de como fazer adotar uma postura de moderação no debate político, apresenta algumas técnicas que vêm sendo discutidas aí no campo da psicologia, por exemplo, e depois eu passo para uma conclusão. A ideia central, que tenta desmistificar um pouco a ideia de que o moderado é alguém que se esconde, que se mantém conformista com a realidade, que adota uma neutralidade em relação às questões políticas. E aí eu mostro isso no livro, meu objetivo é esse, mostrando desde, usando os pensadores, usando exemplos da história, que isso não é verdade, que na verdade, em um mundo de extremismo, a moderação não é fraqueza, ao contrário, é a posição mais corajosa que você pode ter, é mais difícil de adotar também, né? Porque você precisa usar o raciocínio lógico, ter a humildade de saber quando está errado, para formar suas opiniões ponto a ponto sobre as questões políticas, né? Então o livro faz um diagnóstico sobre como a polarização afastou o debate da razão e do bom senso, faz uma proposta de como os moderados podem defender valores com firmeza, e serve como um guia prático aí, com fundamentos históricos, filosóficos e algumas dessas ferramentas da psicologia, né? Eu fiz então no primeiro capítulo esse diagnóstico da polarização, né, de que a gente vive em uma era em que os extremos tentam eliminar o espaço entre eles e o inimigo, né? Então a ideia de que não há lugar para bom senso, não há lugar para moderação, e a vontade de não aceitar, né, que o mundo é complexo, que não há verdades absolutas, né? E aí eu pego alguns estudos, porque eu, como jornalista, fui por muito tempo jornalista de política internacional, fiz muitas viagens em conflitos e tudo mais, e estudei bastante a questão do extremismo religioso, né, principalmente durante as guerras ali, a guerra ao terror e assim por diante, e alguns dos estudos que com essas pessoas mostram como digamos, a mente radical, né? A ideia de que, em primeiro lugar, a crença de que a humanidade pode ser corrigida e é possível alcançar um ideal, né? Segundo, a busca obsessiva pela pureza ideológica, e terceiro, almejar a glória ou o reconhecimento dos pares. E é um roteiro que a gente vê bastante nos extremistas políticos, nos radicais políticos. Falo sobre a polarização afetiva, que é um conceito aí que já vem sendo falado bastante, sobre a diferença da polarização ideológica da afetiva, né? A afetiva sendo aí calcada na emoção e na tentativa de deslegitimar o campo adversário. Mostro também alguns estudos mostrando como a polarização alta ela está relacionada historicamente a uma propensão maior e violência contra adversários. Então tem estudos mostrando essa correlação. E o que está em jogo é justamente a defesa dos valores da democracia liberal. Eu mostro no livro, com base nesses pensadores, que a ideia de moderação política ela foi evoluindo ao longo dos séculos e se tornando cada vez mais entrelaçada com a ideia de democracia liberal, né? Então, hoje você pode ter democracia em que radicais
predominam no debate político, mas você não tem a democracia se você não tiver campo moderado capaz de defender os valores democráticos. Então, a ideia de que os valores democráticos resistem porque a moderação política resiste, né? Então, eu uso alguns conceitos aí da ideia das divisões esquerda e direita, né? Eu uso bastante o Casmando, que é um pesquisador que estuda radicalismo. Então, mostrando o seguinte, que você não tem moderados confinados no centro político, você tem moderados na esquerda, na centro-esquerda, na direita, na centro-direita, mas pela definição do Mudl, né, o radical de direita ou o radical de esquerda é aquele que ele participa do jogo democrático, mas ele com ressalvas, né? Ele não... ele testa os limites da democracia, testa os limites das regras democráticas para o seu interesse, né, em busca do seu interesse. Ele quer uma transformação radical rumo àquilo que ele considera uma sociedade ideal, e é isso que difere a direita radical ou a esquerda radical da esquerda tradicional, da esquerda ou da direita tradicional. E a extrema esquerda para o Mudl ou a extrema direita são totalitárias, né? Então, eu faço aqui algumas diferenciações. Aqui tem umas ideias que eu já mencionei antes sobre o radicalismo, né? Sobre corrigir a humanidade, buscar a pureza ideológica, aceitar o posicionamento democrático só quando vence ou só quando lhe é interessante, até certo limite, né? Ver os adversários como a encarnação do mal e a lógica do nós contra eles sem um meio termo. Já o moderado que aceita a imperfeição da natureza humana, defende valores com firmeza, mas sem dogmatismo, submete-se às regras eleitorais, mesmo sem vencer, reconhece os limites do próprio conhecimento, busca o consenso sem abrir mão de princípios e aceita a complexidade das soluções, né, de que não há bala de prata para os problemas do mundo e que é preciso buscar uma melhoria gradual da sociedade, né, por meio de reformas constantes e graduais. Isso tudo eu não tirei da minha cabeça, né? Isso tudo eu busquei nos clássicos e pensadores aí antigos. Quando eu falo de Aristóteles e Platão, por exemplo, eu foco nessa questão da moderação como virtude, que ambos abordam, mas tem uma diferença ali de Aristóteles e Platão. Por Platão, tem várias diferenças, mas entre aquelas que eu gostaria de destacar aqui, tem outras aqui apontadas no livro. Platão mostra que o povo, né, para Platão, o povo é do povo que se espera a virtude do autocontrole e da moderação mais do que das outras classes, né? Por quê? Porque é uma forma também de controlar, né? É uma forma de controle político do povo. Então, é um pouco, quando se fala do moderado como conformista, é um pouco essa ideia platônica do povo, da moderação que se espera do povo, né? Enquanto justiça, por exemplo, é uma virtude que se espera mais dos líderes da polis, né? E o Aristóteles, ao contrário, ele não vê dessa forma. O Aristóteles tem uma visão mais da importância do pluralismo na política, e ele usa um conceito que eu acho essencial, que funciona muito bem para a gente entender moderação política hoje em dia, que é o meio termo, né? O meio termo do Aristóteles, ele não é um meio termo equidistante entre dois extremos. Então, por exemplo, ele dá o exemplo da coragem, né? A coragem, ela está mais próxima da temeridade do que da covardia. Então, a moderação, o meio termo, né, da coragem, né, o ponto ideal dessa virtude, ela está mais próxima da temeridade do que da covardia. Então, em várias questões políticas, a gente pode usar o meio termo aristotélico para definir nossa posição, né? Ela pode estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, não necessariamente em cima do muro ou em cima de um ponto equidistante, né? Aí, recorro, por exemplo, a Isaiah Berlin, quando fala de Maquiavel, que ele faz a interpretação de que o Maquiavel demonstrou que nem todos os valores supremos são compatíveis uns com os outros e que não há método infalível para escolher entre eles. Então, Berlin considera que Maquiavel destrói com isso a ideia de ideologias sustentadas em valores absolutos, que é fundamental aí para essa evolução da ideia de moderação política. Falo de Grotius com
as ideias dele também sobre moderação na guerra, moderação nas relações entre os estados, e tem, enfim, essa ideia de que a moderação não possui um conjunto de dogmas ou crenças dos quais as pessoas aderem ou gera identidade de grupo coeso, né? Tem um pesquisador que eu pesquisei para esse livro, que eu achei muito interessante, chama Robert Caron, que ele estuda a moderação e ele recorre a pensadores do século XVI e XVII, principalmente da Inglaterra, mas também da Alemanha, na maioria clérigos que estavam insatisfeitos com a intolerância absoluta que existia por conta das guerras religiosas, né? E esses pensadores tentam construir uma espécie de ideologia da moderação, né? E o Caron, com base nesses estudos, ele define o dilema do moderado, que eu acho que é muito interessante para os dias de hoje. Depois você pode me falar do tempo, tá? Não, fica à vontade. Tá. Que é o seguinte: para ele, o moderado ele negocia não só com os outros, ou seja, ele negocia valores, não só com outras pessoas, mas também consigo mesmo. Ele está sempre colocando os próprios princípios em negociação com base na prudência. Para você poder fazer uma concessão política, você precisa, né, internamente fazer essa negociação. Vem o John Locke e derruba. O John Locke é muito influenciado por esses pensadores clérigos dos séculos anteriores, mas ele destrói a possibilidade de criação de uma ideologia da moderação, né? Ao mesmo tempo que ele cria ali os princípios da teoria liberal. E ele também apresenta a moderação não como neutralidade, né? E sempre com essa tensão entre defesa da liberdade e resistência ao poder que é preciso ter. No capítulo Entre Totalitarismos, eu recorro principalmente a 4 pensadores ali, que foram fundamentais para a evolução da ideia de moderação política, que é o Ortega y Gasset, o Aron, o próprio Berlin, que eu já mencionei, e o Norberto Bobbio, né? Dentro desse contexto dos extremos do fascismo histórico, do comunismo soviético, mas mostrando como todos eles contribuíram com princípios e ideias que são fundamentais para a moderação política. A gente pode falar aí de tolerância, pluralismo, gradualismo. O Ortega y Gasset, por exemplo, fala muito do gradualismo, né? Essa ideia de você ter uma evolução, melhoria da sociedade por meio de reformas graduais. Depois eu faço alguns ponderações sobre episódios da história em que a gente teve o papel fundamental de políticos ou líderes políticos moderados, né? Tem esse pesquisador, o Peter Perkovitz, que ele fala sobre como a Constituição americana foi construída com base nesses valores, né? Dessa tensão entre interesses de federalistas e antifederalistas, e como eles conseguiram construir e costurar ali uma Constituição negociada dessa forma. E ele fala que a Constituição americana, e é um trechinho que eu acho muito bacana, ele fala da Constituição americana como uma Constituição que institucionalizou a moderação política, né? Então ele diz o seguinte, que não se trata de conveniência e ambição, mas que traz princípios para se dar bem ou simplesmente se adaptar. Ele se refere à moderação política bem compreendida, que acomoda, equilibra e calibra para traduzir princípios rivais e válidos em prática. A Constituição entrelaça essa forma de moderação política na própria estrutura do autogoverno e faz isso a partir de um reconhecimento sóbrio das imperfeições da natureza humana, da importância, mas também da escassez da virtude e da necessidade de limitar o governo para assegurar a liberdade. Então eu acho essa definição sensacional dessa institucionalização da moderação política, né? De ver essa construção da Constituição como fruto disso. Então, assim, o que eu mostro ali no livro é que o moderado não é, ao contrário do mito que os polos opostos muitas vezes tentam vender, o moderado não é alguém sem opinião ou que não se posiciona. Eu já ouvi isso muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram. O isentão. É o isentão, aliás, é uma expressão que eu uso no começo, na introdução do livro, mas a gente ouve isso muito, né, essa acusação. Então o moderado não é
alguém que não tem opiniões. Sim, ele tem opiniões, pode ter posições firmes em questões fundamentais, mas ele resiste à lógica tribal e ao fanatismo. E aí tem um conjunto de valores e posições que um moderado defende, que é inevitável que um moderado deve defender. A democracia, em primeiro lugar, o Estado de Direito, a liberdade de imprensa, pluralismo, né? Quer dizer, a ideia de que você precisa da política legítima, né? Para você resolver os conflitos da sociedade, porque a gente tem que reconhecer que a sociedade é formada por pluralismo de interesses, ideias e visões e modos de viver, né? O moderado também procura evidências para embasar o seu debate político e para buscar, né, as suas posições. E a busca por consenso, né, que é a busca permanente de acordos que beneficiem a maioria, mesmo que sejam resultados imperfeitos. No capítulo que fala sobre como debater radicais, né, eu tenho algumas dicas, algumas sugestões ali de como fazer isso. Uma delas é quase como um guia mesmo para a pessoa que quer fazer parte do debate político, né, sendo uma moderada, né, que ela separe a pessoa da ideia, ou seja, combater a ideia, não a pessoa. E quando eu era comentarista político da Jovem Pan News, eu usava muito isso. Eu tinha o papel de contraponto da linha editorial predominante dos comentaristas da casa, mas eu sempre tinha como princípio não tratar a audiência ou deslegitimar a audiência de alguma forma. Eu tratava sempre com respeito, partindo do pressuposto de que poderia ser convencido com argumentos, né? E eu recebia muita resposta por mensagem das pessoas que assistiam, falando: olha, eu não concordo com você totalmente, eu sou apoiador de tal e tal político, mas você me fez pensar que eu não preciso comprar o pacote completo, eu posso me vacinar, né? E assim por diante. Então, algo que eu pus na prática e defendi aqui. Tem dois métodos interessantes, que é o Deep Canvassing, que é você basear uma argumentação... Oi? Que é basear uma argumentação com uma escuta ativa do lado oposto, né? Então, antes de uma argumentação, você ouve, escuta, entende quais são as experiências pessoais que podem ter levado àquela posição, e depois você contra-argumenta também usando lógica, mas também com experiências pessoais em vez de estatísticas. Esses estudos mostram que as estatísticas, numa conversa desse tipo, às vezes causa uma rejeição de cara, a pessoa já põe o pé atrás, né? E o outro método é o moral reframing, que é você usar a linguagem moral daquele com quem você está discutindo para passar uma mensagem, né? Você não abre mão dos seus princípios, mas você abre mão da sua linguagem moral, aqueles cacoetes ideológicos que muitas vezes você pode ter quando você usa uma argumentação. Enfim, gente, eu não quero me estender mais, mas a ideia é, só para terminar, né, que o que pode funcionar, o que não pode funcionar. O que pode funcionar basicamente é defender a democracia ativamente, engajar-se no debate político com fatos e método, tentar construir coalizões amplas, né, de moderados, participar da vida pública. O que não dá para ter é um silêncio diante dos extremismos e se recusar a participar dos debates e acreditar que as instituições vão resolver as coisas por si só, né? Uma coisa fundamental é que a democracia liberal não são produtos acabados, né? Eles são algo em constante transformação e aprimoramento, e isso se faz com debate público, e os moderados são aqueles que têm, né, ali são os guardiões aí desses princípios, né? E é isso, acho que é isso. Acabou que ficou um pouco mais longo do que eu pretendia. A primeira vez que eu preparei essa apresentação para essa conversa, então eu não sabia quanto tempo eu ia levar, mais ou menos. Mas é isso, essa frase aqui que eu falei, né? A democracia não é uma conquista permanente, é uma prática cotidiana que exige dos moderados a disposição de defendê-la com firmeza, método e coragem.
eu queria só, para terminar, dizer o seguinte: o livro foi lançado faz 2 meses, a primeira impressão já se esgotou, na Amazon, por exemplo, já não tem mais, mas algumas livrarias ainda dá para comprar no site da Livraria da Vila e tal. E eu tenho achado muito interessante os feedbacks que eu tenho recebido. Por exemplo, eu recebi um feedback de uma pessoa que se considerava radical de direita e falou o seguinte: ele leu o livro e falou assim: causou um estrago em mim. Causou um estrago em mim. Eu vou ser moderado daqui para frente. Tá? É um colunista, um comentarista de política. Recebi outros feedbacks também bastante interessantes. E o objetivo é esse mesmo, é gerar debate, né? Eu tive uma crítica na Folha, por exemplo, em que o autor da crítica fez, né, elogios ao livro e tudo mais, mas lá no final ele fala assim: mas para algumas coisas não dá para ser moderado, sabe assim? Mas ele tinha uma posição mais assim de esquerda, né? Então, assim, é interessante porque ele gera uma reflexão, e esse é justamente o objetivo do livro, tá? É isso. Bom.